O Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Alves. O curso é sobre direito digital. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Fabrício da Mota Alves, eu sou advogado e professor especializado em Direito Digital. Hoje no programa Saber Direito vamos tratar do curso de Direito Digital, onde abordaremos diversos aspectos relacionados às novas tecnologias, seu impacto e sua repercussão para o direito, especialmente operadores do direito e cidadãos. Nós temos uma grande situação atualmente na era moderna, que é a manipulação de informação através das tecnologias eletrônicas. Há uma convergência de interesses em função do fato de que toda a nossa economia atualmente e boa parte da nossa cultura e, evidentemente, das relações sociais são baseadas em tecnologia. Nós vivemos hoje a chamada era da informação, onde a revolução digital houve por bem substituir aquilo que já se chamou um dia de revolução industrial. Há consequências evidentes nas relações humanas que repercutem também sobre os caminhos e os campos onde o ser humano trafega e por onde o ser humano se dedica. É o caso da economia, como eu já disse, das relações culturais, até mesmo das relações democráticas e políticas. Hoje já não se concebe mais uma democracia que não se manifeste através das tecnologias de comunicação. É por essa razão que nós temos que promover um estudo cada vez mais centrado, cada vez mais dedicado às repercussões jurídicas das relações que são baseadas em tecnologia da informação. O curso de Direito Digital, na verdade, ele atende uma demanda da própria sociedade. Nós temos, evidentemente, uma necessidade gerada a partir do uso frequente dessas tecnologias e a incapacidade do legislador de conseguir acompanhar essas inovações. O Estado brasileiro não é capaz de produzir legislação em velocidade suficiente ao atendimento da demanda das inovações tecnológicas. Isso gera uma série de conflitos, isso gera uma série de situações. É preciso que o direito busque atender essas demandas, busque solucionar. O fato de não haver leis, de não existir legislação específica, não pode ser um impeditivo para que as tecnologias avancem e as relações humanas se concretizem. É justamente em função disso que o direito digital surge, para atender essa demanda, para suprir essa necessidade, para orientar os doutrinadores, os acadêmicos do direito, para orientar os operadores do direito a aplicarem o direito de uma forma correta, adaptada a essa realidade que já não é mais virtual, é uma realidade concreta, uma realidade real. Em função disso, nós vamos hoje tratar sobre direito digital. O curso compreende 5 aulas. No primeiro momento, temos que analisar a importância do direito digital face à própria relação direito/tecnologia. Por que é importante observar essa relação? Porque ela já existe. Essa relação já é uma relação existente. Não há hoje nenhuma relação humana que não passe pela tecnologia de informação, das tecnologias eletrônicas ou tecnologias digitais. Todas as relações humanas hoje, de alguma forma, são atingidas ou se concretizam através de tecnologias. A mais evidente, que é o que todos conhecem, é o computador. É um equipamento tecnológico, uma inovação que com certeza influenciou drasticamente essa evolução, mas não é a única. Na verdade, tecnologia é a capacidade do ser humano de inovar, de transformar o mundo ao seu redor com base na sua própria capacidade, no seu próprio conhecimento, de raciocinar. Existem tecnologias que não são necessariamente modernas ou nem mesmo tecnologias da informação. O próprio telefone, que hoje é bastante utilizado nessa área, mas em algum momento não foi baseado em tecnologia eletrônica. Mesmo assim, é uma tecnologia. A própria roda, uma invenção humana, é uma tecnologia que modificou profundamente as relações humanas e a história da humanidade. Em função disso, nós vamos observar por que estudar o direito face a essas tecnologias. Bom, nós temos, na verdade, uma dicotomia. Como eu disse, a revolução digital veio substituir a revolução industrial. Isso, naturalmente, que trouxe reflexos e trouxe consequências profundas e extremamente peculiares nas relações humanas. Hoje, a nossa economia é amplamente baseada em tecnologia da informação. As relações culturais se renovam, se propõem, se criam e se exterminam em função das novas tecnologias. E não somente isso, a produção
ideológica humana, a produção política, as relações políticas são totalmente feitas em função da tecnologia da informação. Por isso é importante que o direito abarque, que o direito abrace esse conteúdo. Seria ideal que houvesse um compasso e não o descompasso que nós observamos hoje em dia. Mas seria extremamente penoso para o legislador, em função das suas próprias dificuldades sistêmicas e estruturantes, criar legislação à mesma velocidade das tecnologias. As tecnologias são criadas e desenvolvidas não para atender necessariamente uma relação jurídica, mas para atender uma necessidade humana. E as necessidades humanas são fluidas, são dinâmicas. É por isso que não há como se compatibilizar ao mesmo ritmo de velocidade. Isso, naturalmente, traz uma série de problemas. Há relações humanas que se tornam relações jurídicas em função do fato social que interessa ao direito. E não há o devido respaldo do ordenamento jurídico. Resta ao judiciário apresentar soluções quando não há soluções trazidas pelo legislador. E o próprio judiciário também necessita atentar, observar as peculiaridades das tecnologias para fazer uma correta aplicação do direito ao caso concreto. Há situações em que isso não ocorre. Infelizmente, há situações em que decisões são tomadas pelo Poder Judiciário que não correspondem a uma devida forma de pacificação dos conflitos sociais. Tudo isso gera mais conflitos, gera mais problemas, gera mais litígios. Mas, felizmente, nós temos observado uma dramática adaptação do Poder Judiciário em função da omissão do Poder Legislativo. O próprio Poder Legislativo tem se esforçado bastante. Há um número bastante significativo de normas específicas do direito da tecnologia da informação, do direito digital. Claro que, ainda que essas normas sejam editadas, elas apresentam problemas. E boa parte desses problemas se deve à própria natureza do processo legislativo, que é extremamente heterogêneo, que atende demandas diferenciadas, como até mesmo a própria capacidade, a própria qualificação dos parlamentares em lidar com essas tecnologias. A difusão e a propagação dessas tecnologias permite um maior consenso, maior habitualidade do cidadão e, naturalmente, dos agentes públicos e políticos no manejo, no uso efetivo dessas tecnologias. Isso facilita a compreensão e facilita a legislação de ser editada e de ser compreendida. Porém, não necessariamente facilita a aplicação do direito. Em função disso, nós temos que ter em mente sempre que a nossa sociedade é uma sociedade digital. O Estado também tem se tornado um Estado digital. Isso gera uma série de consequências. O servidor público, o agente político necessita compreender a importância da prestação de serviços públicos por meio dos canais de tecnologia da informação. E, evidentemente, as responsabilidades. De um lado, nós temos essa percepção do direito público. De outro lado, temos uma percepção específica que interessa ao direito privado. O cidadão precisa aprender também que é necessário a ele usar de forma responsável essas novas tecnologias. Não é porque elas facilitam a vida das pessoas que elas podem efetivamente serem usadas como instrumentos de violação de direitos alheios. O direito convive entre si. É um sistema fluido, dinâmico. Há necessidade de compatibilidade entre um interesse e outro interesse. Os litígios surgem quando há necessariamente uma oposição desses direitos. Quando o cidadão não compreende ou se compreende, age propositadamente no sentido de violar o direito de outro. É nesse momento em que o direito digital ganha importância. É por isso que nós necessitamos fazer uma compreensão adequada. É um ramo extremamente novo. Há quem diga que não se fala nem mesmo em um ramo específico do direito. Porém, não é uma afirmação correta, especialmente após a aprovação do marco regulatório chamado Marco Civil da Internet. Uma lei que veio fazer realmente um divisor de águas entre o passado e o futuro do direito digital, entre o passado e o futuro da própria sociedade. Nós temos sim um direito digital. Ele é peculiar, é um direito que navega em todos os ramos do direito. Por uma razão muito simples. Praticamente todas, se não todas as relações humanas e as consequências dessas relações são praticadas por meio de alguma forma
de instrumentos de tecnologia da informação. Não há como se pensar diferentemente disso. Existe uma necessidade do ser humano em se expressar, em conviver, em sobreviver baseado nessas tecnologias. Naturalmente que isso tem consequências. Claro que a ausência de um estudo específico do direito digital, a ausência de diplomas específicos legais e outras regras jurídicas voltadas para o direito digital apresenta certos problemas. Mas isso não impede que o direito seja aplicado. Recursos de interpretação normativa, de hermenêutica jurídica, como analogia, são muito comuns na aplicação do direito digital aos demais ramos do direito. Não há um impedimento, há uma complementação. O direito digital complementa os demais ramos do direito. E a partir de determinados marcos regulatórios, evidentemente que essa complementação ganhará autonomia própria, ao ponto mesmo de gerar princípios específicos, além dos princípios gerais aplicados a todos os ramos do direito. A própria Constituição Federal é uma norma que apresenta fundamentos simplesmente espetaculares para a expressão do direito digital. E nem por isso, uma Constituição de 1988 seria anacrônica. A sua principiologia, a sua estrutura normativa ganha enorme importância em função da capacidade do ser humano de se expressar fundado em tecnologias e equipamentos eletrônicos. Essa expressão, essa capacidade de se projetar na sociedade, de promover os relacionamentos sociais, é que vai efetivamente permitir que a Constituição seja aplicada concomitantemente ao direito digital. Em função disso, o ramo do direito que mais se adequa a essa necessidade de estudo das tecnologias de informação é o chamado direito digital, que é também conhecido como direito informático, direito das tecnologias da comunicação, direito das tecnologias de informação e até mesmo como direito telemático. A nomenclatura tem pouca relevância, mesmo porque ela pode ser simplesmente uma influência de estudos e doutrinas internacionais. Mas para o Brasil, para o caso do estudo brasileiro, das academias brasileiras, a nomenclatura, a denominação que mais tem ganhado destaque é justamente a de direito digital. Bom, surge então aí uma questão fundamental. O que seria um Estado digital? Uma sociedade digital é muito simples de se compreender. É uma sociedade que se manifesta através da tecnologia da informação. Mas e o Estado digital? Em que medida o Estado brasileiro pode ser considerado um Estado digital? É muito simples. Na verdade, são perguntas que nós eventualmente não nos fazemos, mas elas estão presentes já no nosso dia a dia. Vamos tomar como exemplo o momento que vivemos agora de declaração do imposto de renda. Ora, a declaração de imposto de renda, ela tem avançado nos últimos anos, uma tendência que hoje já se operacionaliza, que é a declaração completamente online. Em tempos não tão remotos, via-se a declaração de imposto de renda por meio de papel impresso. Em determinado momento foi criado um dispositivo, um programa de computador, por meio do qual o cidadão poderia fazer sua declaração. Ainda assim, eram apenas baseados em equipamentos desconectados, não se falava sequer em internet, mas já se falava em programas informáticos que auxiliavam o cidadão a realizar sua declaração de imposto de renda. Com o passar do tempo, aderiu-se à tecnologia da informação, aderiu-se à internet. Com o advento da internet, esse serviço público se modernizou e hoje é um dos mais modernos que o Estado brasileiro é capaz de fornecer. Tanto é assim que as declarações são eminentemente online. Para que isso ocorra, é necessário que haja um investimento muito pesado do Estado. É um serviço público que prescinde formalmente de falhas. Ele necessita de segurança, necessita de confiabilidade, de previsibilidade. Ou o cidadão simplesmente não consegue utilizar. E, ao não conseguir utilizar, pode ter o seu direito violado ou mitigado. É por isso que o